Então, de acordo com o plano da nossa apostila, o que a gente teria para hoje, para a nossa aula de hoje? A partir de hoje, nós começamos na análise sintática. Ó, vocês estão vendo os meus slides? Não, Não? não sei se é só aqui. Peraí. Não tô vendo nada. Não? Calma, Só a Bruna. calma. Oh, Jesus amado. Jesus. Ai, fechou. Sei lá por causa de quê. Mas já vou abrir dentro. Até então, a gente estava no campo da morfologia, certo? Estávamos olhando palavra por palavra, os processos de formação de palavra, os morfemas, o que desinências verbais, o que forma uma palavra, as partezinhas que formam uma palavra. Agora, a gente vai passar para a tal da análise sintática, que, na verdade, é o grande calcanhar de Aquiles aí de todo mundo. Mas a gente vai ver que não é tão difícil assim. Agora eu preciso compartilhar isso com vocês. Como assim, né? Eu não estou entendendo por que não está compartilhando com vocês. Salvar como terceira evolução. Vou tentar salvar como PDF, para ver se dá. Imagino que dê. Só que vai ficar um pouco grande, mas tudo bem, não tem problema. E agora vocês estão vendo? Aham. Sim. Agora sim. Com slide assim, bem a minha cara, inclusive. Todo coloridinho. Sim. Então vamos lá. Então, queridos, a partir de agora, a gente começa a ver a análise sintática, ou seja, a gente parte para as relações dentro de uma oração, ou dentro de um período, aí, né? Dependendo do que a gente tiver, a gente também vai distinguir aí o que é frase, o que é período, o que é oração. O que é muito, muito importante, na verdade, nessa arrancada para estudo de sintaxe. Então, a gente já passou por fonética e fonologia, a gente já passou pela morfologia, que tem a palavra como objeto de estudo, e agora a gente está na análise sintática. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é onde a gente está, né? Justamente para se ambientar aí no estudo. Nós estamos na apostila 3 de vocês, tá, gente? E se... Eu quero ver os rostinhos de vocês. Olhem para mim.
Por favor, abram a câmera. Não tem problema se acordar agora. Bruna, Oi, amor. se a gente tá na apostila 3, o colégio vai dar um jeito de entregar pra gente? Se o colégio vai dar um jeito de entregar para vocês, é bem... Porque provavelmente o Coque vai conseguir entregar pro colégio, né? Mas daí pra entregar pros alunos. É uma boa pergunta. Sabe por Não quê? entregaram certo as anteriores. A minha tá lá na casa da Heloísa já. Jesus. Tá. Na verdade, assim, ó, eu sigo também o material do site, tá? Porque eu estava vendo que a gente já estudou verbos, a gente já estudou as classes morfológicas todas, a gente já estudou verbos e não tinha mais o que estudar na outra apostila. Então, por isso que eu já avancei para a apostila 3. Porque o que eu tinha aqui em mãos também seria a apostila 1 e a apostila 2. Vocês têm também o acesso lá à apostila do COC, não tem? Virtualmente? Não, pior que não, professora. Tá tudo errado aquele site lá. Nunca mais achei a apostila para entrar. Porque eu até achei, Enzo, eu fui procurar ontem para ver onde a gente tinha parado no conteúdo, aí eu lembrei que eu tinha estudado verbos, depois as classes morfológicas, e daí não tinha mais nada na apostila 2, só tinha exercícios e tal. Então, eu tenho que avançar no conteúdo, né? Aí eu fui para a apostila 3, achei tranquilamente, porque tem uns filtros ali do lado para aplicar, né? E eu imagino que vocês encontrem, tente lá depois. Tem material do aluno, aí o de vocês é o pré-vestibular, o PV, seria a apostila 3. Mas, de qualquer forma, tudo que tem na apostila eu vou tratar na aula hoje. Aí depois a gente vê uma forma eu converso com a coordenação e vejo uma forma de disponibilizar a apostila para vocês. Nem que eu procure aqui, mas eu não sei se eu tenho acesso ao material do aluno, acho que só do professor. Se alguém puder fazer isso, entrar lá no COC, ver se consegue achar e baixar e disponibilizar para todo mundo, ou então ver o caminho certinho, porque tem assim, tem lá os materiais, aí vai ter pré-vestibular, que é o de vocês, e todas as apostilas. Aí dá para selecionar por disciplina. Então, seleciona só a de língua portuguesa. Aí vai ter 1, 2, 3, 4, até a 10, né? Imagino que seja. Então, a gente está na 3, tá? Mas independentemente de ter a apostila na mão ou não, tem algumas coisas que a gente precisa ver e vai ser igual no COC, vai ser igual nos slides que eu vou passar para vocês e, na verdade, é só entender o mecanismo, tá? Mas essa essa questão do material, daí a gente vê depois. A gente pode ver hoje, inclusive, na nossa aula da tarde, porque o plantão é todo de vocês hoje, certo? Todo mundo entregou a redação, não? Só para saber. Ainda não. Ainda não. Sei. Bom. Eu Hoje ainda eu não não vou, passei. hoje eu não vou trabalhar tema com vocês, tá? Por quê? Porque vocês têm altas aulas com o Maurício na sexta-feira. E daí eu vou deixar ele trabalhar o tema, eu vou largar o próximo tema na segunda-feira que vem, certo? Então a nossa aula, o nosso projeto da tarde vai ser plantão até às 3 horas com vocês, da 1 às 3, tá? Então a tia vai estar à disposição de vocês até às 3 horas. Quer dizer, até vocês quiserem. Tá bom? Pra hoje não é aquele individual, né? Hoje é o terceiro ano. Ah, tá. Aí eu vou estar à disposição de vocês. Da 1 em diante. Tá bom? Ô, professora, Oi. quando a gente envia a redação, tu podia responder um ok recebido, alguma coisa assim, né? Porque eu nem sei se as minhas redações chegaram tudo.
Enzo, assim, ó, eu vou ser sincera contigo, tá? Vou ser super sincera contigo. O meu volume de trabalho aumentou, assim, 6 vezes, no mínimo. E uma coisa é tu receberes uma redação na mão, assim, escrita. Outra coisa é tu receberes uma redação online. Para corrigir uma redação, eu levo 3 vezes mais tempo do que eu corrigiria na mão, sabe? E daí, se eu der ok em todas as redações que eu recebo, eu vou passar o dia dando ok na redação. Mas fica tranquilo, depois a gente vê isso tudo, tá bom? Tá, beleza. Então vamos lá, para tal da análise sintática. A verdade, bem na verdade, não é nada assim que vocês não saibam, né? Mas, vamos lá. Então, a gente já passou pela fonética, fonologia, morfologia e agora a gente está na sintaxe. Então, a sintaxe diz respeito a relações das coisas dentro da frase, do período, enfim. A primeira noção que a gente precisa ter, minha gente, é que essa aqui, ó, é de frase, oração e período. Frase, ó, é todo enunciado que tem um sentido completo. Então, assim, se eu chego, eu olho na janela, nossa, que dia lindo. Tem verbo aí na minha frase? Hã? Tô esperando. Não tem verbo. Não tem verbo. Ok. Mas vocês não entenderam o que eu falei? Entenderam. Então, isso tem sentido completo. Daí vem a noção de frase nominal e frase verbal. Então, frase nominal é a que não apresenta verbo e as frases verbais são aquelas que apresentam verbo. Essa é a primeira classificação que a gente tem que fazer. Diferença de frase nominal e frase verbal. E essa frase que apresenta verbo, ela também pode ser chamada de oração. Porque a oração é um enunciado ou parte de um enunciado que se estrutura em torno de um verbo. Então, eu gosto de sorvete. Então, aqui a frase nominal já caiu fora. Quero que você estude. Aqui eu tenho 2 verbos. Então, ó, nem toda oração é frase. Nem toda frase é oração, desculpa. E nem toda frase é oração. Então, a gente tem que ter aí essa diferença. Oração é o que se constrói em torno de um verbo e frase é um enunciado completo cujo interlocutor entende o que o locutor está falando. E o tal do período, que vai ser... Peraí, eu quero ver se tem um chat aqui, tem alguém me chamando. Assim, eu gostaria que o chat fosse utilizado só para tirar dúvidas de aula, tá, queridos? Obrigada. E o tal do período é uma frase organizada por uma ou várias orações. Tanto é que a gente tem lá o período simples, que é um período absoluto, que tem uma oração só, um verbo só, e o período composto, que tem 2 ou mais verbos, que daí vai lá ser composto por subordinação ou por coordenação, que é o escopo e o objeto das nossas próximas aulas, certo? Mas hoje, o que a gente precisa diferenciar? Frase, de oração e de período. Desses 2 slides que eu passei para vocês, frase, oração e período, o que a gente pode tirar? Ó, eu posso tirar uma coisa, que seria aqui, ó, uma frase verbal é igual a uma oração que é igual a um período simples ou absoluto. Estão me acompanhando?
Sim. Tá. Então, ó, se eu digo a vocês que frase tem dois tipos, verbal e nominal. Aí eu tenho uma frase verbal que tem um verbo. Eu digo que oração é tudo que se faz em torno de um verbo. Então, ok, uma frase verbal é uma oração. Eu digo que um período simples é um período que tem um verbo só. Então, é isso que a gente pode tirar desses dois slides, né? Frase verbal é igual a oração, que é igual ao período simples, que tem um verbo só. Beleza? Até aí tudo certo? Aí, o que que acontece? Se a gente precisa... Agora eu tenho que tirar isso aqui, né? Daqui, ó. Clear. All trials. E agora, o que que a gente precisa... São noções... Oi, amor. Qual a diferença de oração para período simples? Como? Qual a diferença de oração para período simples, então? Nenhuma, meu amor. Por isso que eu falei que são sinônimos. Então, a frase verbal, oração e período simples, ou seja, que tem um verbo só, é tudo uma coisa só. Tudo a mesma coisa. Saquei. Aí, depois a gente vai passar para período composto. Aí, período composto vai ter duas orações ou mais, porque daí eu vou ter dois verbos, vou ter três verbos, aí vou ter lá uma oração principal e uma oração subordinada. Por isso que a gente trata primeiro dessa noção de frase, período e oração, para depois avançar nas orações compostas, nos períodos compostos, tá? Saquei. Beleza? Quando a gente fala de transitividade verbal, transitividade em língua portuguesa é tudo o que precisa de complemento, na verdade. Então, vamos dar transitividade verbal, tá? E a gente está muito acostumado, assim, a estudar coisas que a gente nem sabe o que é de verdade. Quando eu falo da noção de transitividade em língua portuguesa, eu estou falando de alguma coisa que precisa de complemento para ter sentido. Ou seja, tem verbos transitivos? Tem. Tem nomes transitivos? Tem. Por exemplo, medo. Eu tenho medo. Tá. Esse medo tem sentido completo? Não, né, gente? Quem tem medo de alguma coisa, né? Então, essa transitividade nada mais é do que necessitar de complemento para ter sentido. E em relação aos verbos, a gente vai ter esses bonitões aí, ó. Os verbos intransitivos, que são aqueles que não precisam de complemento. Então, se, por exemplo, eu digo amanheceu, ponto. Amanheceu, não precisa de complemento. Anoiteceu também não. Sei lá, minha avó faleceu, ponto. Minha avó faleceu, não precisa de complemento. Eu não preciso de nada que complemente o sentido para ter significação. Agora, quanto aos verbos transitivos, ou seja, se eu falo que transitividade é o que faz alguma coisa precisar, que é o que denota, né? Que alguma coisa precisa de complemento para ter sentido, eu estou falando de verbos que eles sozinhos não vão ter sentido completo. Então, ó, eu tenho os verbos transitivos diretos, os indiretos e os bitransitivos ou diretos e indiretos. Tanto faz, é a mesma coisa. Verbos transitivos diretos vão precisar de um complemento e esse complemento vai vir sem preposição. Por exemplo, eu bebi 500 ml de água. Aí se eu disser assim, ó, eu bebi, tá? Bebeu o quê? E esse o quê nada mais é que meu objeto direto, 500 ml de água. Isso seria o meu objeto direto que complementaria o sentido do verbo beber. Agora, se eu disser eu preciso, tu precisa de quê, abençoada? E esse de quê, se der uma preposição, vai me pedir aí um complemento indireto. Então, noção de
verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto, a única diferença é que os verbos ali, os termos regentes que a gente chama, os diretos não vão pedir a preposição e os indiretos vão pedir o auxílio da preposição. Vai ter aí uma preposição introduzindo o meu objeto indireto. E os verbos transitivos, diretos e indiretos, vão precisar de 2 complementos. Por exemplo, eu paguei o ingresso para o cambista, por exemplo. O que eu paguei vai ser o meu objeto direto, porque vai vir sem preposição. E para quem eu paguei, a quem eu paguei, vai ser o meu objeto indireto, que vai vir com o auxílio de preposição. Por isso que a gente chama de verbos transitivos diretos e indiretos, ou então verbos bitransitivos. Não é em todos os contextos que eles vão aparecer assim, mas eles, por exemplo, eu paguei o bilhete, ok? Pode haver contextos em que eu não vou ter esse objeto indireto aí, mas existe possibilidade, abre possibilidade de ter 2 complementos, o direto e o indireto. O verbo perguntar também é assim. O que mais? O verbo dever também é. Eu devo uma resposta ao meu pai, por exemplo. Eu devo algo a alguém, certo? Então, esse algo vai ser o meu objeto direto e esse a alguém a quem eu devo vai ser o meu objeto indireto. Os verbos de ligação, o que eles vão fazer? Eles vão simplesmente ligar, fazer a ponte entre um sujeito e um predicativo do sujeito. Ou seja, eu vou ter duas ideias muito fortes na frase. Primeira, a ideia do sujeito, e a segunda, a ideia do predicativo do sujeito, que é uma característica do sujeito. E ele só vai servir para ligar. Então, são verbos que semanticamente eles têm um significado fraco. Que nada mais são, né? Não sei se está aqui, não, está lá atrás depois. Os principais verbos de ligação. Por exemplo, se eu digo a vocês, eu sou bonita, eu sou legal. Esse verbo ser, que está aí, que na verdade o verbo ser é o verbo de ligação por excelência, né? Esse verbo ser só vai fazer uma ponte, uma ligação entre o sujeito eu e o predicativo do sujeito bonita. Então, as 2 principais ideias da oração vão ser eu, bonita. Se eu disser isso, se eu suprimir o verbo, vocês vão entender sem problema nenhum, certo? E isso aqui, na verdade, essa transitividade verbal, essa classificação dos verbos quanto à transitividade, vai ser o norte de toda a análise sintática. Eu lembro que eu conversei com vocês quando a gente foi falar, era uma aula presencial ainda, a respeito de verbos, que eu disse a vocês para darem bastante, muita importância para a classe gramatical dos verbos em função de eles serem o núcleo da análise sintática. Então, aqui, a gente chegou a uma hora que a gente precisa entender, daqui para frente, se a gente não entender essas diferenças entre esses verbos intransitivos, verbos transitivos e os de ligação, a gente não vai avançar em análise sintática, certo? Então, se sobrou alguma dúvida, se tem alguma dúvida, por favor, gritem para a tia, tá? Vamos lá, conversar com a galera um pouquinho, por gentileza. Tá tudo certo até aqui, gente? Eu acho. Tá. Tá? Sim. Tudo Certo. bem? Tudo certo? Tá, ótimo. Qualquer coisa berrem, tá? A nossa aula termina que horas? Preciso saber. Acho que é 9h10. É? 9h10 acaba o Fica pras recreio, 9. linda. Como? Ah, Faltam tá. 7 minutos para acabar a 5 aula. pras Acaba 9. 9h55. 9h55? Tá, então Isso. faltam 5 minutos, né?
Vamos ver. Próximo slide. Ah, tá. Então, esse aqui a gente passa rapidinho. Termos da oração. E aqui eu preciso que vocês prestem atenção, por quê? Aqui a gente tem como se fosse um esqueleto de toda a análise sintática. Até lá, quando a gente for pensar em oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, reduzida de infinitivo. Se a gente pegar esse esqueleto aqui, esse esqueleto, na verdade, assim, é o ponto de partida para tudo. Então, a gente precisa entender que as orações, elas têm 3 tipos de termos. Elas têm os termos essenciais, ou seja, se a gente for fazer lá no nosso bloquinho de notas, quer ver? Aqui. Se a gente for fazer termos essenciais, eu vou ter mais, né? Porque tudo que é essencial, né? Ou seja, então, do sujeito e o predicado, que é o que a gente vai estudar hoje, são os termos mais importantes da oração. O predicado, ainda mais em função de o predicado conter um verbo, certo? E o verbo, como já falei a vocês, é o núcleo da análise sintática. Quando a gente fala de termos integrantes da oração, o que a gente tem? 2 maisinhos. Por quê? Eles podem aparecer, mas eles podem não aparecer. Existem contextos, por exemplo, que vão aparecer os complementos verbais, objeto direto e objeto indireto, mas tem contextos que não vão aparecer. Por quê? Porque eu tenho verbo transitivo indireto, por exemplo, verbo intransitivo. Verbo intransitivo não precisa de complemento. Minha avó faleceu. Ok, tem sentido completo, então não vai precisar de nenhum objeto direto, nem objeto indireto. Complemento nominal. Eu só vou ter complemento nominal quando eu tiver na minha oração um nome que vai precisar de complemento, senão não vai precisar, não vai aparecer. Agente da passiva. Eu só vou ter agente da passiva quando o meu verbo estiver na voz passiva, certo? Passiva analítica ainda, porque a voz passiva sintética não tem. Então, são termos importantes? Sim, desde que a presença deles na oração seja obrigatória. Mas existem casos em que a presença deles na oração não é obrigatória. E os tais dos termos acessórios, como todo acessório, é legal ter? São informações a mais? Sim, são informações a mais. Mas, se eu suprimi-los da oração, não vai lá fazer muita diferença. Então, quando eu falo de adjuntos adverbiais, que são os advérbios, na verdade, que modificam o sentido do verbo, ele vai modificar o sentido, mas a ideia principal vai estar intacta, certo? Quando eu falo de adjunto adnominal, vai dar uma especificação para alguma coisa, por exemplo, 2 meninos lindos. Ok, o núcleo do meu sujeito é meninos. 2 vai ser adjunto adnominal e lindos também. A principal ideia, que é meninos, vai estar presente ainda, certo? Que é o núcleo do sujeito. Então, esses adjuntos adnominais ajudam, caracterizam, sim, mas se tu suprimir, tu vai conseguir depreender o contexto tranquilamente. E o aposto também é um termo acessório, porque nada mais é do que uma explicação de um termo antecedente. Então, o que a gente tem para a nossa segunda aula de gramática hoje? O estudo desses termos essenciais da oração, sujeito e predicado, que são, na verdade, do que a gente não pode fugir para constituir uma oração. Certo, queridos? A gente se encontra daqui a 15 minutos para terminar com isso, certo? Beleza. Beijocas. Se ficaram dúvidas, por gentileza, né?
Beijo. Beijo, beijo, beijo.